Bom dia, alunos. Vamos então iniciar aí as nossas atividades, né? Fazendo a correção aí das atividades 2 e 3 aí do PET. Então, a atividade 2, ela é bem simples, né? Pergunta: que figura obtém-se multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? Então, vocês sabem que o 1 ele é elemento neutro numa multiplicação, né? Então, multiplicar as coordenadas por 1 não vai alterar nada. Então, nós vamos obter o polígono já existente, certo? Agora, gente, a questão número 3, tá? Eu procurei fazer a correção da melhor forma para vocês entenderem, mas né, não tenho aqui um quadro quadriculado, não tenho uma régua né, de um tamanho apropriado, então eu procurei fazer o melhor para vocês entenderem, né? Agora, vocês aí, né, eu pedi que vocês usassem, né, o papel quadriculado, porque, né, o desenho fica direitinho, dá para você fazer uma melhor observação, né? Então, eu aqui no meu, eu tentei fazer o melhor, tá? Então, veja só. O enunciado diz o seguinte: desenhe um pentágono num plano cartesiano com vértices nos pontos 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2 e 3, 1. Então, essa questão, ela tem vários comandos. Nós vamos fazer assim, vou fazer pausadamente, um de cada vez. Então, pentágono, né? Vocês já sabem que é um polígono, né? De 5 lados, certo? E para a gente desenhar esse polígono aqui, representar esse polígono num plano cartesiano. O plano cartesiano, né? É o encontro de duas retas perpendiculares. A reta que está na horizontal é o x, que é chamado de eixo das abscissas. A reta no sentido vertical é o y, ela é chamada de eixo das ordenadas, certo? E quando estas retas, então, né, se cruzam, nós temos, né, no plano cartesiano, o primeiro quadrante que se localiza aqui, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então, essa figura que nós vamos construir, nós vamos seguir essas coordenadas. Coordenadas nada mais é que um par ordenado, onde o primeiro valor é x e o segundo valor é o y. E para ficar, né, um desenho assim mais nítido, nós podemos chamar essas coordenadas aqui cartesianas de letras. Então, 2, 1 eu chamo de A, 1, 2 eu chamo de B, 2, 3 de C, 3, 2 de D e 3, 1 de E. E esses pontos aqui, então, eu vou destacar aqui, né, no plano cartesiano. Então, vamos à representação. Como que eu marco o ponto A? Né? O ponto A vai ser o encontro do segmento X com o segmento Y. Para X valendo 2, eu não coloquei aqui números para não ficar muito poluído, né, o plano cartesiano. Então, cada marquinha minha dessa aqui representa uma unidade. Então, X valendo
2 e y valendo 1, certo? Então, aqui está o ponto A. Depois, para x valendo 1 e y valendo 2, aqui está o ponto B. Para x valendo 2 e y valendo 3, está aqui o ponto C. Para x valendo 3 e y valendo 2, está aqui o ponto D. Para x valendo 3 e y valendo 1, está aqui o ponto E. Muito bem, se é pentágono, eu tenho que ter exatamente 5 pontos. Agora, que são exatamente os vértices, né? Agora, nós vamos unir esses pontos, ó. Ao unir esses pontos aqui, você visualiza aqui, né? Eu destaquei em verde exatamente um pentágono, certo? Então, está representado aqui, né? O primeiro comando da atividade 3. Depois, na letra A, ele pede o seguinte. Antes de chegar na letra A, ainda lá no comando, ele diz: multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas. Então, eu coloquei aqui na letra A. Todas essas coordenadas aqui, ó, tá? Eu vou repetir, trocando o sinal apenas do x, que é exatamente, né, as abscissas. Então, aqui, onde eu tinha 2, eu passei a ter menos 2. Onde eu tinha 1, eu passei a ter menos 1. Onde eu tinha 2, eu passei a ter menos 2. Onde eu tinha 3, eu passei a ter menos 3. Onde eu tinha 3, eu passei a ter menos 3. O que vai acontecer quando a gente multiplica por menos 1 o valor do x? Eu vou ter uma figura refletida em relação ao eixo do y. Então, este pentágono aqui, que está no primeiro quadrante, ele vai ser refletido no segundo quadrante. Agora, observem que o tamanho deles, né, está diferente. Por quê? Porque agora ele pede para multiplicar essas coordenadas aqui, onde o valor do x está negativo, por multiplicar por 2. Multiplicar todas as coordenadas. Significa que eu vou multiplicar o valor do x e o valor do y. Então, o par ordenado menos 2, 1 vai virar menos 4, 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, eu vou chamá-lo agora de A1, para não confundir com as primeiras coordenadas ali. Onde eu tinha menos 1, 2, eu vou ter menos 2, 4. Onde eu tinha menos 2, 3, eu vou ter menos 4, 6. Onde eu tinha menos 3, 2, eu vou ter menos 6, 4. Onde eu tinha menos 3, 1, eu vou ter menos 6, 2. Ou seja, eu dupliquei o valor das coordenadas. Quando a gente diz coordenadas, é o x e o y. Então, eu dobrei o valor do x e o valor de y aqui, de cada coordenada. E aí, o que aconteceu em relação ao pentágono? Os seus lados dobraram, eles foram duplicados, certo? Então, gente, foi o que aconteceu. Eu tive um pentágono
que foi refletido, certo? Em relação ao eixo do Y. Esse pentágono, ele está no primeiro quadrante e ele foi refletido no segundo quadrante, certo? Então, na letra C, ele pergunta o que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original. O original é esse pentágono verde, que eu usei essas coordenadas aqui, A, B, C, D, E. A partir do momento que eu troquei o sinal, né, do X, que é chamado de abscissa, multiplicando por -1, e dobrei o valor de cada coordenada aqui, eu passei a ter essas coordenadas aqui, ó. Essas coordenadas aqui, elas resultaram nesse pentágono aqui. Então, está aqui, ó, o comprimento dos lados dobrou, né, do pentágono original para o pentágono refletido, e houve reflexão em relação ao eixo do Y. Toda vez que nós trocarmos o valor do X multiplicando por -1, eu tenho uma reflexão em relação ao eixo do Y. Se eu multiplicar o Y por -1, eu vou ter uma reflexão em relação ao eixo do X. É o contrário. Se eu troco, então, o valor, se eu multiplico, né, os valores de X por -1, eu vou ter uma reflexão em relação a Y. Se eu multiplico os valores de Y por -1, eu vou ter uma reflexão em relação ao eixo do X, que é exatamente o horizontal. Bom, gente, eu, né, tentei fazer o melhor para vocês entenderem, né, essa atividade aqui, ok? Agora, veja só, a atividade número 4 é trabalhando também com o plano cartesiano e com a mudança, né, da figura que nós temos aqui, que é um quadrilátero, né? E nós temos então que trabalhar, né, nesta malha quadriculada aqui, ok, gente? Quem não tem o PET, por favor, eu já pedi para vocês, né, na aula de ontem, que era para vocês providenciarem, né, o papel quadriculado para que vocês pudessem trabalhar direitinho em relação a essa questão aqui, número 4, ok?